Você já percebeu como certas sensações te assombram nos momentos mais inesperados? Um incômodo súbito, um desconforto invisível, como se, sem perceber, você estivesse sendo empurrado para decisões que não foram realmente suas. Como se uma mão intangível, operando à margem da sua percepção, te guiasse por caminhos cujo destino você não escolheu. Talvez você já tenha aceitado pedidos que não queria cumprir, cedido em discussões mesmo sabendo que estava certo, confiado em alguém que depois revelou um rosto oculto. E no âmago silencioso desses episódios, uma voz sussurra: isso não é apenas azar. Existe algo mais acontecendo. Se isso já aconteceu com você, e em algum nível, acontece com todos nós, é aqui que o abismo começa a se abrir diante dos seus pés. Porque a verdade crua e cortante é que diariamente somos manipulados, não apenas por estranhos, mas por quem está mais próximo, por midiáticos arquitetos do discurso, por líderes hábeis e até por velhos conhecidos dos mecanismos internos que movem a psique humana. O mais assustador? A maioria jamais se dá conta disso. E não se engane. Para ser manipulado não é necessário hipnose, técnicas de cinema, nem rituais esotéricos. A manipulação mais eficaz é aquela que planta em você a ilusão absoluta de autonomia. A que faz você pensar: fui eu quem quis assim. Aquela que sussurra que o erro foi seu, que a culpa é toda sua. Milhões vivem anos, décadas, como peças de um tabuleiro em que sequer sabiam estar jogando, reagindo a movimentos invisíveis, desenhados para parecer espontâneos. Tente reagir e você sentirá uma muralha erguendo-se. Culpa, medo, dúvida. O adestramento emocional é sutil, mas implacável. Se mesmo agora você pensa, isso não me acontece, dê um passo atrás. Porque o primeiro desejo de todo bom manipulador é justamente esse, que você permaneça na escuridão. Anestesiado, crente numa imunidade imaginária. Aqui não haverá conforto. O propósito não é aliviar sua consciência, mas armar você. Porque quem domina a manipulação, como Maquiavel entendeu, não precisa gritar, acusar, nem pressionar. Observa, decifra, ataca seu ponto fraco. Aquilo que te move, ainda que você não saiba nomear. E se você não descobrir, será manobrado por impulsos que sequer reconhece como seus. A jornada que se inicia agora é para descortinar e expor esses mecanismos invisíveis, reconhecer padrões, táticas emocionais, jogos de poder tão sutis que parecem inocentes, mas são veneno envolto em mel silencioso. Ao final, você identificará suas próprias vulnerabilidades e, acima de tudo, aprenderá a forjar a verdadeira armadura da mente. Porque liberdade não é fazer o que quiser, é saber por que você quer antes de agir. Este não é um convite, mas uma convocação, um chamado para quem cansou de servir como combustível ignorante dos desejos alheios, para quem suportou culpas que nunca lhe pertenciam, foi silenciado a troco de uma falsa paz, moldado a fórceps pela necessidade de aceitação. O momento é de virar o tabuleiro, mas esteja avisado. Depois de enxergar, a ignorância anestesiante não estará mais disponível. Daqui em diante, prepare-se, porque a visão verdadeira vai transformar para sempre a forma com que você vê as pessoas e a si mesmo. Quando você observa ao redor, percebe que certas pessoas obtêm o que querem quase sem esforço. Não gritam, não imploram, nem barganham. Elas convencem, tecem suas redes e, quando percebe, você cede acreditando que cedeu porque quis. Não é acaso, não é dom divino. É técnica refinada, manipulação em estado puro. O verdadeiro manipulador não age por impulso. Ele observa, mapeia, analisa as microexpressões, as oscilações de voz, a hesitação contida em intervalos de frases. Realiza leituras antes mesmo da primeira palavra. Sorrisos, elogios, gentilezas cuidadosamente selecionadas criam a ilusão de atenção. Fazem você se sentir especial, escutado, quase único. Mas por trás desse verniz encantador, há cálculo frio. Cada gesto desenha uma dívida emocional que, quando cobrada, sempre coloca você em desvantagem.
Funciona porque, ao receber gentileza sem medida, o instinto humano preenche a lacuna daquela atenção reciprocando, cedendo, abrindo mão. Outros adotam a estratégia do vitimismo, sutil, dramática. Queixam-se da própria exaustão, do mundo injusto, transformam você em tábua de salvação. Gradualmente transferem a responsabilidade de sua felicidade. Fazem do seu bem-estar uma missão, um suspiro, um olhar triste, um leve desdém. Sinais mínimos, mas potentes ao ponto de te fazer sentir culpa só pelo desejo de se afastar. O manipulador sutil raramente pede, faz com que você ofereça. Sem perceber, você se antecipa ao desejo do outro. Ainda existem aqueles que optam pela tática do medo velado. Se não fizer, ficará sozinho. Se sair, jamais encontrará alguém igual. Não prendem com grilhões, mas com ideias. Sem pontas visíveis, plantam dúvidas sobre sua capacidade, condenando-o a um cárcere mental auto-infligido. Essas manobras nunca são novidade total. Dos tempos de Maquiavel aos laboratórios de psicologia social, muito se documentou sobre a arte da manipulação. O príncipe renascentista já compreendia com precisão fria que os seres humanos se movem por interesses e medos, e que quem compreende essa engrenagem molda destinos. Ele afirmava: os homens julgam mais pelo que veem do que pelo que tocam, porque todos podem enxergar, mas só poucos verdadeiramente compreendem ou experimentam. Manipulação, assim, é encenar com tanta maestria que a ilusão não só cobre a verdade, mas a faz crível. No grande teatro da manipulação, papéis são distribuídos antes mesmo de você subir ao palco. Você, sem saber, repete falas, gestos, escolhas prescritas nos bastidores. O mais inquietante, passa a defender o roteiro como se fosse seu. Mas toda manipulação só vinga porque existe em você uma abertura, uma carência não reconhecida, uma ferida emocional jamais enfrentada. Enquanto essa lacuna permanece invisível, você continuará chamando manipulação de amizade, amor ou respeito. Chegou o momento de examinar a fundo essas vulnerabilidades. Você não é manipulado porque é fraco, é manipulado porque é humano, porque cada ser humano carrega um campo cego, um desejo não resolvido, uma dor aberta, uma necessidade muda que grita por ser preenchida. O manipulador não invade essa brecha, ele se encaixa nela, sem forçar, apenas percebendo o que nem mesmo você vê. Muitos de nós aprendemos desde pequenos a buscar aprovação. Amor para muitos é recompensa, nunca direito. Daí a necessidade visceral de agradar, ceder, silenciar. Manipuladores farejam esse desejo. Entregam migalhas de validação e recebem em troca uma lealdade cega. Você ouve o que quer, mas em troca entrega autonomia, capacidade crítica, desejo próprio. Outros arrastam culpas invisíveis, sentem-se egoístas por dizer não. Acreditam ser virtude sacrificar-se sempre, duvidando da própria legitimidade de definir limites. Para o manipulador, basta ocupar o papel de conselheiro, fingindo só querer o melhor para você, para começar a direcionar cada decisão. Gradualmente, ergue-se uma moral distorcida, que coloca seu desejo de lado para que prevaleça a vontade dele. E ainda, há os que mascaram o medo, de rejeição, solidão, esquecimento. Tais pessoas aceitam ligações destrutivas apenas para evitar o confronto com o vazio. O manipulador oferece a ilusão de segurança e ameaça sutilmente retirá-la, mas a verdadeira armadilha sempre esteve no temor pré-existente. O outro só ativa a crença silenciosa que já mora ali. Essas fraquezas não surgem ao acaso, são herança de experiências passadas, traumas silenciados, condicionamentos emocionais herdados e jamais revisitados. Enquanto persistem sem confronto, tornam-se portais abertos aos sorridentes sabotadores do seu bem-estar. Era isso que Maquiavel via, que a verdadeira dominação não precisava de força, apenas penetração estratégica nas fraquezas humanas. Ele escreveu que a natureza dos povos é volúvel. É fácil convencê-los de uma coisa, difícil mantê-los naquela convicção.
O manipulador não convence, ocupa vazios de consciência, mas você pode sair desse roteiro. Não precisa mais viver emocionalmente previsível, nem como prisioneiro da repetição inconsciente. A saída está em identificar, reconhecer, lacrar seus próprios buracos e, a partir daí, forjar uma nova narrativa, onde você não represente mais o papel de vítima fácil. Chega o momento da virada. Como criar uma blindagem emocional real? Como desenvolver imunidade contra a manipulação? A primeira ferida a ser curada, e ela dói, é a ilusão de que ser bom, empático e compreensivo é um escudo automático. Não é. Essas virtudes, quando desconectadas da clareza, são portas escancaradas para invasores emocionais. Construir imunidade não é se tornar frio, mas vigilante. É suspender respostas automáticas diante dos estímulos que manipuladores usam como botões para te acionar. Reconheça seus padrões. O que te move ao ceder? Medo de decepcionar? Ansiedade pelo possível abandono? Desejo insaciável de manter a paz a todo custo? A identificação desses detonadores redefine o jogo. Você começa a agir, não apenas reagir. Treine o distanciamento estratégico. Maquiavel chamava de frieza calculada, observar o cenário sem mergulhar de imediato. Nem todo elogio é aclamação genuína. Observe, agradeça, mas duvide internamente. Pausa antes de responder, principalmente se perceber que emoções fortes querem te arrastar. O manipulador depende da sua urgência emotiva para agir. Sua defesa está na demora reflexiva. Outra chave é a imprevisibilidade. O manipulador constrói todo o jogo em torno de padrões antecipados. Se ele chora, espera que você console. Se elogia, conta com sua fragilidade. O antídoto é a quebra deliberada. Um não quando todos aguardam sim. Silêncio quando esperam enfrentamento. Recuo quando antevêem insistência. Surpreso, o manipulador é forçado a se revelar. Fortaleça uma identidade sólida. O quanto mais você se conhece, menos precisa provar algo. E, sem precisar provar, menos poder o outro tem sobre sua narrativa interna. Manipuladores prosperam ao provocar dúvida, reavaliação constante dos seus valores e crenças. Com visão interna afiada, o controle externo se dissipa. Mas não se iluda. Imunidade emocional é treinamento constante. Não basta um vídeo ou um lampejo de consciência. É vigilância diária, disciplina para resistir à sedução de agradar, coragem para bancar decisões desconfortáveis, lembrança constante de que sua saúde mental é dívida apenas consigo mesmo. Permanecer são, num mundo onde todos jogam xadrez emocional, é por si ato subversivo. O que fazer quando o manipulador está perto demais? Família, relacionamento, trabalho. Recusar contato é um luxo às vezes impossível. Nessas trincheiras, a manipulação é ainda mais sorrateira, blindada pelos afetos, pelo passado em comum, pelas obrigações imaginadas. O disfarce é perfeito: carinho, lealdade, tradição, gratidão. Aqui, o modo de agir precisa ser ainda mais calculado. Estabeleça limites inegociáveis que não precisam de justificativas. Um não tranquilo desarma até o mais habilidoso jogador emocional. Expresse claramente o que você enxerga, sente e o que não aceitará mais. Não para convencer o outro, mas para deixar o compromisso firmado consigo. E segure firme quando vier a retaliação. Insultos, chantagem afetiva, silêncios punitivos. A manipulação, nesse caso, alimenta-se da sua dúvida. Ao manter-se firme, a vulnerabilidade do outro, finalmente, volta para si mesmo. Às vezes, amar alguém é se afastar. Romper o ciclo, deixar que o outro encare seu próprio vazio sem mais sustentação indevida. Porque enquanto você tenta salvar, a dinâmica destrutiva segue operando e sua identidade se esvazia. É difícil, é doloroso, mas é transformador. Quem se liberta de laços tóxicos desenvolve uma nova maneira de enxergar, para além das máscaras, aprendendo a ler o não dito. Os verdadeiros interesses por trás das palavras doces
ou dos silêncios carregados. Com essa nova visão, você pode aplicar em qualquer área um pensamento estratégico à la Maquiavel. Ele jamais tentou agradar. O compromisso era com o real, não com o conveniente. Se há um tempo em que todos tentam manipular tudo, imagética, narrativa, desejo, até a ideia do ser bom, esse tempo é o nosso. O segredo, então, está em abandonar o piloto automático emocional. Maquiavel não acreditava em moral universal. Estratégia é contexto. O que serve para um pode ser atalho para o fracasso de outro. A generosidade sem discernimento é tolice. A honestidade sem timing é autossabotagem. Altruísmo sem fronteiras é autoaniquilação. Se você quer ser livre, precisa jogar. E jogar bem. A primeira habilidade: observação. Leia pessoas não pelo que elas dizem, mas pelo que fazem nas entrelinhas. Analise padrões de comportamento, não promessas ocas. Confie menos em palavras e mais em interesses ocultos. E, sobretudo, antecipe-se ao movimento alheio. O manipulador sempre age com estratégia. Sua defesa é ser adivinho silencioso, reagindo no tempo certo. Silêncio, por fim, é arma poderosa. Exposição excessiva só serve ao manipulador. Ele aprende, cataloga, usa, silencie. O silêncio cria desconforto, pausa o jogo, deixa a tática em suspenso. No vazio, o poder retorna ao seu dono original. A ambiguidade estratégica também é ferramenta de sobrevivência. Adapte-se sem perder a essência. Controle a percepção. Mostre só o suficiente. Guarde o resto. O verdadeiro poder é o que não é exibido. Só é frágil quem mostra tudo. E, acima de tudo, assuma por completo a responsabilidade pelo seu próprio estado emocional. O manipulador se fortalece quando você duvida, hesita, oscila. Autoconhecimento é blindagem. Quem sabe regular emoções e resistir à pressão se torna impenetrável. Não é sobre imitar grandes mestres da manipulação, mas usar o que aprenderam para não ser mais a peça movimentada no tabuleiro alheio. Neste momento, chegamos ao ponto crucial. Agora você já entendeu como a manipulação funciona. Resta saber o que fazer com esse conhecimento. Como transformar essas ferramentas em verdadeira força e autonomia. Assumir o controle absoluto da própria mente é, provavelmente, o desafio mais árduo que um ser humano pode enfrentar. Porque enquanto você não governa seus próprios processos internos, sempre haverá alguém, ou alguma estrutura, pronto para ocupá-los. Não pense em figurações de vilões de filmes. Na maioria das vezes, quem manuseia invisivelmente as rédeas dos seus pensamentos pode ser um colega sorridente, um parente bem-intencionado ou até frases que você escutou na infância repetidas à exaustão até se tornarem verdades automáticas. A manipulação mais poderosa não é necessariamente a praticada por terceiros, mas aquela entranhada de forma tão profunda na cultura, nos costumes e no seu repertório mental, que você já nem percebe de onde surgiu cada impulso. O processo libertador começa com o questionamento radical dos próprios pensamentos. Este desejo é realmente meu? Esta escolha se origina do meu querer profundo, ou é reação a um medo plantado, uma culpa herdada, uma ânsia de aceitação quase ancestral? Aceite que nem toda intenção ao seu redor é nobre. E, acima de tudo, pare de tratar todos os sentimentos como se fossem comandos inquestionáveis. O medo, a dúvida, a hesitação, nem sempre apontam o caminho certo. Muitas vezes, são só resíduos de condicionamento escondido, instalados no sistema desde que você aprendeu a pedir licença para existir. Esse descondicionamento implica também reverter a lógica do comportamento em sociedade. Por quanto tempo sua vida consistiu em evitar conflitos, adiar confrontos, priorizar o conforto emocional de quem está ao redor só para não ser mal visto? As correntes mais resistentes são justamente essas, feitas de consenso, silêncio e falsa harmonia. Ao desenvolver a coragem de recusar convites, colocar limites e conviver com o desconforto temporário disso, você inicia o processo revolucionário de ocupar seu próprio espaço. O preço dessa independência nunca será leve.
Quem opta por desapegar-se da necessidade de agradar, inevitavelmente encontrará solidão. Não a solidão da ausência física, mas o estranhamento perante velhas dinâmicas que já não fazem sentido. O silêncio depois do não, o desconforto diante de suas novas fronteiras, o afastamento de relações que sobreviviam apenas pelo jogo de concessões inconscientes. Mas é nesse novo vazio onde reside potência, pois só quem deixa de buscar abrigo na aprovação do outro descobre o terreno fértil da autenticidade. Quando esse processo amadurece, acontece o verdadeiro giro. Você observa, analisa, responde e não apenas reage. O impulso de agradar perde força, a urgência de ser compreendido se dissolve, o medo de desagradar se transforma em bússola. Agora você se move a partir da clareza, não mais da carência. A partir da escolha, não do condicionamento. E finalmente, pode olhar nos olhos dos que tentaram te usar como instrumento e dizer, sem ressentimento nem raiva, chega. A quem pertence sua mente agora? Ao velho padrão? Ao desejo irresponsável do outro? Ou ao novo centro de consciência que você está aprendendo a fortalecer? É aqui que o jogo se encerra e recomeça ao mesmo tempo. Você pode sair deste vídeo e ignorar o que foi dito, voltar à rotina, deixar a poeira da consciência recente assentar e reassumir o antigo papel no teatro alheio. Ou pode, conscientemente, treinar diariamente esse olhar de observador, analisando suas motivações, resistindo aos impulsos automáticos, construindo decisões sólidas próprias. O ciclo da manipulação se quebra quando você opta, deliberadamente, por não mais participar do jogo inconsciente. Quando verbaliza aquilo que antes era apenas sensação. Quando decide não ceder ao primeiro toque de medo ou de culpa, mesmo que o desconforto pareça insuportável no início. Assim, nasce uma nova relação com o poder, interna, silenciosa, quase imperceptível aos olhos de fora, mas revolucionária dentro. O que você faz daqui para frente é um ato de renovação pessoal. Compartilhe nos comentários. Em qual momento da sua vida você percebeu estar sendo manipulado? Houve um estalo, uma revelação, ou o processo foi lento e contínuo? Se você ainda sente que está preso em alguma dinâmica emocional destrutiva, escreva. Falar em voz alta, mesmo que nas linhas de um comentário anônimo, é o primeiro e mais significativo gesto de libertação. Troque experiências, pergunte, questione. Juntos, podemos desatar os nós invisíveis. E se este vídeo acendeu uma nova lanterna em seu caminho, não pare aqui. O próximo conteúdo vai além, explorando não só como identificar jogos de poder ao redor, mas como transformar toda a dor do passado em energia para forjar uma identidade irredutível. O conhecimento é uma escada. Cada degrau te afasta um pouco mais da escuridão de ser guiado por mãos invisíveis. Siga comigo nessa subida, porque a verdade não só liberta, ela redefine tudo. Até o próximo encontro no Existencial Profundo, onde pensamos sem face, mas jamais sem profundidade. Deixe sua experiência, desafie o senso comum. E, acima de tudo, permita-se experimentar o desconforto necessário da liberdade. Porque só o incômodo é capaz de nos empurrar para além da manipulação e nos fazer autores da nossa própria narrativa. Compartilhe. Questione. Transforme-se.